Ramon Dias é retranqueiro? Como jogam seus times? Eu quero também trazer para ti algumas coisas importantes de setoristas que cobrem Vasco da Gama e o Corinthians. Logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Estou chegando aqui para trocar uma ideia com vocês, hoje num horário um pouquinho diferente, para a gente esmiuçar algumas coisas do técnico Ramon Dias. Como joga, afinal, Ramon Dias? Como o time dele joga, o time dele, do Emiliano Dias, né? Porque muitos falam que treina é o Emiliano, mas é o Ramon o treinador. Bom, vamos trocar uma ideia sobre isso. Ele gosta muito do esquema 4-4-2 e tem uma variação para o 4-1-3-2. Tá? O esquema que Roger utilizava, 4-2-3-1, desculpa, o esquema que Roger utilizava. Então ele usa essa variação. O 4-4-2 normal, e também muita gente fala, mas ele usa o 3-5-2, o 5-3-2. Cara, são só números. E ele varia o seu trabalho muito de acordo com o que ele tem no elenco. Então, ele tem uma formatação de time, não uma organização, uma formatação de time no 4-2-3-1, que é o esquema do Roger Machado, e ele deve encaixar o seu time nessa formatação juntamente com o 4-4-2. Como, cara? É só tu botar o Carboneiro pra frente, que ele já é o atacante, né? E usar o 4 homens no meio campo, bem definidos e destacados. Pode ter 3 volantes. É uma coisa que ele gosta também de utilizar, o tripé de volantes. E aí quem sairia desse time, né? Bruno Tabata, provavelmente, o Vitinho, provavelmente, para a entrada de mais um volante. Talvez uma formatação com Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodrigues e Alan Patrick, os 4 homens de meio. Por que não? Pode ser uma situação que apareça no time do Internacional, ele utilizando essa formatação de 4-4-2. Mas, mais do que isso, ele não é retranqueiro. Ele arma bons times. Até para você ter uma ideia, o Yuri Alberto voltou a desencantar, fazer gols nas mãos dele. Fez muito gol na mão do técnico Ramon Dias. Bom, isso é uma das coisas que ele gosta de um homem de área, do centroavante que seja para finalizar. Muito se diz que o time do Ramon Dias é um time que ele dá preferência para estrangeiros. Bom, dito isso, o Matias então vai para o banco para a entrada do Borré. Não necessariamente, tá? Então não é uma questão que, eu só boto estrangeiros para jogar. Não vamos criar isso uma regra. Mas de todos que eu ouvi sobre Ramon Dias, o trabalho de Ramon Dias, eu vi coisas boas, eu ouvi coisas boas. Então isso me dá uma certa tranquilidade com relação ao treinador. Tomara que ele consiga o desempenho que conseguiu em outros times. Bom, então vamos trazer aqui algumas opiniões. O Crave, que é um influenciador vascaíno, ele fala sobre a passagem de Ramon Dias no Vasco da Gama. Boa tarde a todo mundo que está assistindo ao programa do Baldaço na parte da tarde. Eu me chamo Crave, sou influência do Vasco e também faço parte do maior canal, né, do Vasco no YouTube, não oficial, que é do Mário Coelho Vasco. Enfim, para falar do Ramon Dias, né, para a torcida do Inter já ter uma pequena noção do que pode vir pelo Ramon Dias, é bom dizer que não é aquele treinador que foi unânime aqui na torcida do Vasco. Não pelo início dele. A trajetória dele, quando ele veio em 2023, foi excelente. A torcida queria que ele continuasse. A gente via no Ramon talvez um futuro projeto de um técnico que a gente poderia até esperar que fosse durar mais tempo. A gente queria que durasse mais tempo, não só por ele, como pelo Emiliano. Os dois, assim, têm o costume de se identificar muito com as torcidas, de ser aqueles treinadores que jogam com a torcida, que jogam com emoção, né, que se identificam com o lugar que eles vão. Foi assim tanto aqui quanto no Corinthians, né? E é um treinador que ele preza sempre pela raça, que preza sempre por um futebol mais aguerrido. É um treinador muito copeiro, claramente, mas não é aquele treinador que vocês podem ver que vai ter o melhor futebol pelo Inter. Eu acho que assim quando ele chegar, já vai ter aquela primeira quebra, já vai ter aquela mudança inicial, aquele choque inicial, né? Um time que vai se mostrar desde o começo mais aguerrido quando ele chegar, porque essas são as marcas dele na carreira que ele tem. Sempre é um time que de cara mostra muito mais força. Quando ele chegou no Vasco em 2023, a gente veio de um time praticamente já rebaixado. Obviamente ele não veio sozinho, ele veio junto com uma das melhores janelas do Vasco nos últimos anos e conseguiu fazer um milagre pra gente não cair.
Em 2024, acontece que o time não se reforçou tão bem como a gente esperava, e ele não estava vindo muito bem, acabou sendo demitido depois de tomar 4-0 para o Criciúma, né, no Campeonato Brasileiro. Teve aquela briga, se foi o Vasco que demitiu, se foi ele que pediu demissão, enfim, também foi lá no Carioca pelo Nova Iguaçu, e, enfim, não é um treinador assim que eu considero classe alta no futebol brasileiro, mas é aquele treinador bom, é aquele treinador que não vai entregar muito menos do que o elenco tem a oferecer, mas também não vai entregar aquele futebol vistoso. É um time mais aguerrido, e uma das coisas que foi uma das críticas, não só no Vasco, mas em todas as passagens que ele teve pelo futebol brasileiro, também no Corinthians, foi o fato dele sempre priorizar os gringos, né? Os jogadores sul-americanos, os jogadores latinos fora do Brasil, ele sempre priorizava esses jogadores para jogar. E ele sempre teve essa preferência. Isso foi uma coisa que foi um transtorno dele internamente, também com a torcida dentro do Vasco. Ele sempre teve essa preferência. E é uma coisa que atrapalhou sim um pouco a carreira dele. Mas eu acho que é um bom treinador. Acho que eu gostaria, inclusive, não queria que ele tivesse saído, né? Porque ele saiu do Vasco, né? Quando houve rumores de uma demissão do Diniz, eu pensei já nele, pensando em não rebaixar ele. É um excelente treinador para isso, em Copas também. Não sei se no Campeonato Brasileiro mata-mata, a longo prazo, ele seria excelente para isso, mas não é um treinador ruim. É um bom treinador. Eu acho que o Inter, de cara, vai ter um choque com o Ramon Dias. É um treinador que vem para agregar no Inter. Eu acho que isso foi sim uma boa contratação. Tá aí, eu gostei do que eu ouvi do Crave, tá? É uma situação que me agradou. Essa parte dessa entrevista esse boletim dele foi utilizado hoje no Agora à Tarde no canal do Baldasso e eu resolvi trazer para vocês de novo. E também tem a Isabela Santini, dos canais ESPN, que fala sobre Ramon no Corinthians. Bom, eu enxergo a passagem tanto do Ramon Dias quanto de toda a sua comissão técnica do Corinthians como muito boa e muito positiva. Claramente teve seus defeitos e algumas oscilações ali na reta final, mas um ponto importante, vários pontos importantes que eu posso trazer aqui da passagem dele no Corinthians primeiramente, ele salvou o time do rebaixamento. O Corinthians tem uma avalanche no final do Campeonato do Brasileiro do ano passado que é muito boa, com muitas vitórias seguidas. Além disso, eu acho que o Ramon Dias ele trouxe competitividade para o time do Corinthians em clássico. O Corinthians ele não estava atuando muito bem nos clássicos nos últimos anos, principalmente contra o Palmeiras. Então, além do Ramon ter salvado o time do rebaixamento, eu acho que ele trouxe o espírito corintiano de voltar a ser competitivos em clássicos, principalmente nos derbys contra o Palmeiras. O Corinthians também consegue encerrar um jejum de quase 6 anos aí sem títulos. O último título do Corinthians tinha sido o Paulistão de 2019 contra o São Paulo. Então o Ramon, ele vem para o Corinthians, assume um Corinthians muito complicado, na zona de rebaixamento. O time estava ali quase sem esperanças. Ele consegue uma crescente muito boa. O time tem aí 8, 9 vitórias seguidas. Ele avança muito no Brasileirão, consegue se classificar para a Libertadores. E ele tem uma passagem, um dedo muito importante nisso, né? Então, além de ter salvado o time do rebaixamento, ele conquista a vaga para a Libertadores e para a Copa do Brasil também, o que era humanamente impossível. Você olhando a tabela ali, o Corinthians ele tinha 0,04% de chance de se classificar para a Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias consegue fazer isso, salva o time do rebaixamento. O Corinthians volta muito mais competitivos em clássico contra o Palmeiras e, além de tudo, ele consegue fazer o Corinthians aí sair da fila de 6 anos sem títulos, conquistando, inclusive, o título do Paulista deste ano em cima do maior rival do Palmeiras. Então, eu enxergo a passagem do Ramon Dias como muito boa, muito positiva, principalmente por conta desses 3 pontos. Tirou o Corinthians, salvou o Corinthians do rebaixamento, tirou o Corinthians de uma fila aí de 6 anos sem títulos e fez o Corinthians voltar a ser competitivo em clássicos, principalmente contra o Palmeiras. Tá aí, valeu Isabela. É isso, gente. Esse é o que falam do Ramon. Eu acho que o Inter acertou nessa contratação e vai colher bons frutos com esse treinador no Beira-Rio. É o que a gente espera. Ramon que deve chegar hoje ainda, ou no máximo na quarta-feira de manhã, a Porto Alegre, e deve comandar o time diante do Juventude. Isso é isso que a gente espera, já um treinador diante do Juventude. Mas são só 2, 3 treinos. Bota pro jogo. Faz diferença saber que o treinador está ali. Ou, no mínimo, ele vai estar em Caxias acompanhando tudo. Dito isso, valeu, deixa o like, te inscreve no canal, tamo junto! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?